Bem-vindo ao Reddit Stories, onde a nora do OP está causando um grande drama familiar. Será que eu sou o idiota por não querer contribuir para o fundo universitário da minha enteada? E ainda tem as atualizações finais. Eu tenho 39 anos. Minha esposa, Emily, que tem 38 anos e eu estamos casados há 12 anos. Emily tem uma filha chamada Jessie, que tem 17 anos de um relacionamento anterior com Dan. Ela deixou o Dan anos atrás após flagrá-lo traindo com uma colega de trabalho. Desde então, dividem a guarda 50-50. Conheci a Emily cerca de um ano após o término e logo ficamos sérios. Cerca de um ano depois, Dan se casou com a mulher com quem traiu e logo depois, eu e Emily também nos casamos. Desde o começo, eu e Jessie não nos demos bem. Admito que me esforcei demais no início e fui muito intenso. Queria que ela gostasse de mim, mas quanto mais eu tentava, mais desconfortável ficava para ambos. No fim, parei de forçar e dei espaço a ela. Com o tempo, chegamos ao que eu chamaria de uma trégua silenciosa. Não era carinho, mas mais uma tolerância. Emily e eu temos 3 filhos juntos agora, que têm 10, 7 e 4 anos. Jessie não tem realmente uma relação com eles. Ela não é má, só distante. Ela prefere passar tempo com os filhos do pai dela, e tudo bem, mas dói ver ela manter distância dos irmãos. Nossos 2 mais velhos aprenderam a evitá-la quando ela está por perto. Emily e eu temos bons empregos e, anos atrás, concordamos em como lidar com os fundos universitários. Eu arcaria com 80% dos fundos dos nossos 3 filhos e a Em com os 20% restantes. Em troca, ela financiaria totalmente a universidade do Jesse. Achamos mais justo, pois Jesse tinha outro pai que também podia ajudar financeiramente. Dessa forma, ninguém ficaria para trás. Recentemente, Em sentou-se com Jessie para revisar o fundo universitário dela. Ela parecia feliz com isso até ir visitar Dan no fim de semana. Quando ela voltou para casa, de repente perguntou para Em sobre os fundos dos outros filhos. Ela contou a verdade, que as contas deles eram maiores por causa de como dividimos as contribuições. Jessie ficou furiosa. Ela me acusou de fingir ser família por anos, disse que eu era insensível por não ajudar no fundo dela e afirmou para Emily que eu não me importava. Emily tentou intermediar. Ela sugeriu pegar dinheiro da conta do nosso filho mais novo para equilibrar as coisas e prometeu devolver depois. Ela disse que a decisão era minha e prometeu não me pressionar, mas eu realmente não queria fazer isso. Jessie sempre idolatrava o pai, mesmo depois de descobrir que Dan traiu. Esse é o direito dela, mas ela também culpa a mãe pela separação, o que ainda dói. Ela me tratou como um estranho por anos e se recusou a ir à terapia familiar porque, segundo ela, eu não era realmente da família dela. Agora que há dinheiro, de repente sou família de novo. Talvez seja mesquinho, mas não consigo me livrar da sensação de que é injusto tirar das crianças que realmente me veem como um pai para dar para alguém que deixou claro por anos que eu não sou. Então, eu sou o idiota? Edit, acho que algumas clarificações são necessárias. Eu não odeio Jessie por admirar o pai dela. O que me incomoda é que ela culpa a Em pela separação da família deles. Quando ela tinha 13 anos, um dos parentes do Dan contou para ela o que realmente aconteceu. Emily sentou com ela e explicou que saiu porque Dan traiu. Naquela época, tentamos terapia para ela, mas não deu certo. Falo mais sobre isso depois. No ano passado, Jessie disse a Emily que ainda achava que ela era culpada. Ela disse que deveria ter perdoado Dan e ficado com ele pelo bem da família. Emily ficou chocada. Ela perguntou se a situação fosse invertida e se ela tivesse sido a traidora, Dan seria o culpado por ter ido embora? Jessie disse que não. Ela disse que nesse caso, com certeza seria culpa dela. Ela também não disse isso com raiva. Surgiu casualmente durante o jantar. A conversa ficou tão tensa que dispensamos as crianças da mesa. Quando Emily e eu ficamos sérios, ela quis que Jessie visse um terapeuta infantil para ajudá-la a se adaptar. Como Dan tinha guarda compartilhada, precisava autorizar, mas recusou sempre. Quando noivamos, disse que Jessie não precisava de terapia porque estava bem. Mesmo quando Jessie mostrou ressentimento pela mãe, Dan ignorou. No ano passado, pedimos de novo para Jessie considerar terapia. Ela recusou, dizendo que eu não era da família e não queria fingir isso sentando comigo na sala. Para quem diz que trata uma adolescente como adulta ou a exclui, já tentamos tudo. Quando Emily e eu melhoramos de vida, sempre incluímos Jessie em aniversários, feriados e viagens. Ela ganhava os mesmos presentes e experiências que as outras crianças, às vezes até mais. Aos 11 anos, pediu para ir à Disney World. Nós pagamos pela viagem e convidamos os 2 filhos do Dan para que ela se divertisse. Dan foi com eles e nós ficamos em casa.
Iniciamos fundos universitários cerca de um ano após o nascimento de nossa filha. Emily não pôde fazer isso para Jessie antes, pois era dona de casa com Dan e não tinha condições financeiras. Assim que ela se reergueu, fez o que pôde. Olhando para trás, sim, Jessie acabou sendo prejudicado. Emily quer reduzir ao máximo essa diferença antes da faculdade, mas seu total ainda é menor que o dos outros 3. Estamos planejando sentar com Jessie neste fim de semana para conversar e, com sorte, esclarecer as coisas. Atualização. O fim de semana foi revelador e agradeço a todos que compartilharam suas opiniões, inclusive as mais duras. Eu sabia que postar no Reddit traria opiniões diversas e, para minha surpresa, algumas foram mais úteis do que pensei. Antes da atualização, preciso esclarecer algumas coisas, pois algumas lacunas do meu primeiro post viraram suposições exageradas. Muita gente chamou a Emily de vilã por contar ao Jessie sobre a diferença entre o fundo universitário dela e dos outros filhos. Mostrei o post para ela. Ela explicou que o Jessie voltou da casa do Dan fazendo perguntas sobre quando o fundo foi criado e quanto tinha nele. Ela disse algo como, então o meu é esse valor e o deles é esse valor, onde o valor dela era maior. Sem pensar, Emily corrigiu ela e disse, não, o seu é esse valor e o deles é esse valor. Ela não quis causar nenhum problema. Ela fez uma correção sem pensar, o que virou uma bola de neve. Agora, sobre o que ocorreu. Ontem, Emily, Jessie e eu finalmente conversamos longamente. Jessie não queria falar comigo, mas falei que, se quisesse minha ajuda no fundo universitário, teria que responder algumas perguntas. A conversa durou horas e finalmente conseguimos entender toda a situação. Acontece que, muito antes de Emily e Dan terminarem oficialmente, Dan já estava levando Jessie para visitar a mulher com quem ele traiu. Então, quando Emily foi embora, Jessie já conhecia a outra mulher. Depois do término, Dan imediatamente foi morar com ela. Emily, que tinha sido dona de casa, estava lutando para se reerguer. A vida de Jessie com ela era mais difícil e menos estável do que com Dan, e isso piorava as coisas. Emily não contou a Jessie o motivo real do término, não para esconder, mas porque não fazia sentido explicar isso a uma criança pequena. Dan rapidamente criou sua versão da história, dizendo a Jessie que Emily voltaria para ele. Quando apareci, Dan afirmou que eu era o motivo dela não poder voltar. Quando Dan se casou com a parceira do caso, disse a Jessie que era só para deixar Emily com ciúmes e seria temporário. Quando Emily e eu nos casamos, ele disse a Jessie que eu queria impedir a reconciliação dos pais dela. Quando Jessie cresceu e soube por uma prima da traição do pai, Emily revelou a verdade. Porém, ao ser confrontado, Dan mudou a versão novamente. Ele disse para ela que Emily já o tinha deixado há muito tempo e que ele estava sozinho, então encontrou consolo em outra pessoa. Ele se fez de vítima e Jessie acreditou nele. Quando Emily engravidou da nossa filha, Dan disse para Jessie que eu estava tendo minha cria com a mãe dela, segundo Jessie, e que nossa família agora estava destruída para sempre. Dan disse para ela que Emily e eu queríamos levá-la à terapia só para rotulá-la como problemática e mandá-la para um internato, assim viveríamos felizes sem ela. Ele afirmou que apenas ele e sua nova família tentavam ficar com Jessie. Durante nossa conversa, Jessie admitiu que agia friamente conosco de propósito para afastar Emily de mim. Ela disse que, se tornasse a situação ruim em casa, a mãe dela me deixaria e voltaria para a verdadeira família. Mas quando ela teve mais filhos comigo, viu que isso não ia acontecer. Quando perguntei se Dan guardou algo para a faculdade, Jessie disse que não. Os pais da parceira do caso criaram um fundo fiduciário para os filhos de Dan, mas Jessie ficou de fora por não ser neta deles. Dan não deixou nada para seus filhos. Então perguntei a Jessie o que me incomodava desde o início. Por que eu deveria ser o único a contribuir quando ela passou anos rejeitando a mim e aos meus filhos? Ela disse que inicialmente estava satisfeita com o valor economizado por Emily, mas Dan a convenceu de que estávamos prejudicando-a. Perguntei se minha contribuição nos tornaria uma família ou amigos, ou se ela seria mais gentil com meus filhos ao visitar. Ela disse que não. Ela disse que sabe que não somos os vilões que o pai dela pintou, mas ainda me culpa por arruinar as chances dos pais voltarem. Ela afirmou que nunca me perdoará por isso, e como meus filhos são da minha família, também não vai gostar deles. Além disso, nos revelou seu plano. Quando for para a faculdade, ela vai cortar contato com todos. Disse que só voltará a falar com Emily quando estiver pronta para perdoá-la por separar sua família. Emily ficou arrasada. Ouvir tudo isso da própria filha destruiu ela. Eu também fiquei atordoado. Nós ficamos sentados em silêncio por um tempo depois que ela saiu. Depois de muita conversa naquela noite, Emily e eu concordamos sobre o que fazer. Eu não vou contribuir para o fundo universitário da Jessie.
Emily seguirá contribuindo como antes e dará para ela aos 18 anos. Não insistiremos mais em terapia familiar. Fizemos o possível e é hora de parar de insistir em algo que não vai acontecer. Se Jessie está feliz com a família do Dan, vamos deixá-la nesse mundo. Emily está sofrendo, mas até admitiu que, após tudo que Jessie disse, mal reconhece a garota que conhecia. Nós dois já fizemos terapia antes por causa de toda a pressão que essa situação colocou sobre nós. Provavelmente vamos começar de novo, separadamente e como casal. Agora, nós dois só queremos paz. Atualização 2. Muitas pessoas perguntaram como não percebemos que Dan estava envenenando ela contra nós por tanto tempo. A verdade é que suspeitávamos de algum nível de alienação parental. Por isso insistimos tanto na terapia todos esses anos, sem saber o quão profundo era. Sempre que tentávamos falar com Jessie sobre seu comportamento, ela se fechava ou fazia escândalo, e como Dan recusava a terapia, ficávamos de mãos atadas. Sabíamos que Dan distorcia histórias, mas saber até onde ele foi para virar Jessie contra a mãe foi chocante. Quando Jessie disse a Emily no ano passado que ela era culpada pela separação da família, vimos pela primeira vez o quanto de ressentimento havia se acumulado ao longo dos anos. Alguns sugeriram processar Dan por alienação parental, mas agora é tarde. Jessie faz 18 anos no próximo ano e não temos provas concretas. Não gravamos a conversa e Jessie não testemunharia contra o pai de jeito nenhum. Agora, sobre o que aconteceu desde a nossa última conversa. Depois de tudo o que veio à tona, Emily ficou abalada. Ela tentou responder quando Jessie fez aquelas acusações contra ela, mas travou. A vida real não é como na TV. Quando seu próprio filho diz que te odeia e te chama de motivo pelo qual a família dele desmoronou, você não tem uma resposta inteligente na ponta da língua. Você só fica ali tentando respirar. Após alguns dias, tivemos tempo para refletir e conversar. Lemos vários conselhos do último post e Emily definiu um novo plano para o fundo universitário de Jessie. Ela continuará contribuindo até Jessie completar 18 anos, mas o dinheiro nunca irá diretamente para ela. Se optar pela faculdade, os pagamentos vão direto para a instituição. Se ela não for à faculdade, o dinheiro ficará no fundo até seus 25 anos. Já falamos com o nosso advogado. Se Emily morrer antes de Jessie fazer 25 anos, o advogado cuidará do pagamento conforme seus desejos. Assim, nem Jessie nem Dan podem distorcer a história ou alegar que eu tive algo a ver com isso. Desde essa decisão, Jessie não voltou para casa. Ela ficou alguns dias na casa de uma amiga e depois voltou para a de Dan. Emily pediu que fosse lá no sábado para conversarem de novo. Ela sentou e disse claramente que, se ela queria se afastar da família, não havia motivo para fingir. Disse que estava magoada, decepcionada e cansada de ser culpada. Ela disse que era inaceitável acreditar que destruiu a família por não ficar com um homem infiel. Também afirmou que não contribuirá com o fundo universitário dela. Se ela não me considera família, não preciso agir assim. Se acha o valor injusto, pode falar com o pai dela para cobrir a diferença. Por fim, explicou que os pagamentos do fundo serão feitos diretamente à escola, não a ela. Se ela não se matricular, terá que esperar até os 25 anos para receber. Também falei que, se não quiser visitar, não precisa mais. Conversamos sobre isso com o nosso advogado. Ela ainda não abriu mão da guarda, mas não vai obrigar Jessie a ficar aqui. Ficou sentada em silêncio enquanto ela falava. Ela não discutiu, não chorou, não gritou, ela apenas ouviu. Naquela noite, ela ficou no quarto dela e na manhã de domingo, já tinha ido embora e voltado para a casa do Dan. Desde então, não tivemos notícias dela. Atualização final. Continuo recebendo mensagens pedindo outra atualização, então aqui está, mas essa será a última. Faz cerca de 2 semanas desde que Emily falou com Jessie e disse que não colocaria mais dinheiro no fundo universitário dela, só pagaria direto para a escola. Depois disso, só houve silêncio. Sem mensagens, sem ligações, sem visitas. Ela ficou com Dan e Emily não insistiu para que ela viesse, mesmo ainda tendo, tecnicamente, a guarda compartilhada. Então, do nada, Jessie ligou. Ela disse que passou na faculdade e precisava do fundo universitário imediatamente para garantir a matrícula. Talvez estejamos sem prática em inscrições para a faculdade, mas não somos ingênuos. As faculdades não pedem pagamento total adiantado. Você só paga um pequeno depósito após receber a carta oficial de aceitação. Quando Emily pediu prova, nome da escola ou carta de aceitação, ela se recusou a mostrar. Disse que a faculdade não permitia pagamento direto. Ficou tão cômico que era óbvio não ter relação com a faculdade. Parecia que ela achava que éramos idiotas.
Emily disse calmamente que pagaria direto para a escola, mas não daria o dinheiro a ela. Então, ela ficou brava, gritou e Emily desligou o telefone. Nem uma hora depois, Dan ligou, o que nos surpreendeu. Ele não ligava há mais de uma década. Geralmente somos nós que ligamos, implorando para ele aprovar a terapia ou aceitar algo para Jessie. Desta vez, porém, ele estava furioso. Ele nos acusou de sabotar o futuro dela ao reter o fundo universitário. Emily explicou que o dinheiro era a poupança dela, não um fundo determinado pelo tribunal, não algo ao qual Jessie tinha direito, era algo que ela tinha guardado por amor, não por obrigação. Quando ela disse isso, Dan perdeu o controle. Ele começou a nos insultar, então Emily encerrou a ligação. Mas como ficamos tão surpresos por ele ter realmente ligado dessa vez, começamos a gravar desde o início, então agora temos essa ligação salva. Após isso, tudo ficou calmo até esta segunda-feira. A prima do Dan, Julie, sempre gentil com a Emily e cujos filhos são próximos dos nossos, veio nos visitar com novidades. Aparentemente, a esposa do Dan, a mesma mulher com quem ele traiu a Emily, está se divorciando dele. Acontece que ele também a traiu. Ela se mudou há meses e agora mora com os pais e os filhos deles. Dan tem pedido dinheiro emprestado aos parentes para um novo negócio, mas ninguém aceita. Foi então que percebemos a situação. A entrada repentina do Jesse na faculdade pode ter sido armada. Talvez Dan quisesse pegar as economias da Emily usando Jesse. Desde então, Emily tentou ligar e mandar mensagens para Jessie, mas ela não respondeu. Não sabemos se está envergonhada, com raiva ou sob influência do pai, talvez tudo isso. Então é assim, não há final feliz aqui, pelo menos por enquanto, mas paramos de buscar um final para quem não quer. Emily e eu agradecemos pela gentileza e sabedoria de muitos. Nem tudo foi fácil de ler, mas isso nos ajudou a ver tudo com clareza. Para aqueles que escolheram enviar ódio, espero que encontrem algo melhor para fazer com seu tempo. Aconteça o que acontecer daqui pra frente, vamos enfrentar isso em particular, juntos como família. Obrigado, de verdade. Uau, fico feliz que a Emily manteve sua posição. Essa exigência do fundo universitário nunca foi sobre a educação do Jesse. Era um golpe armado pelo Dan. Dan é o tipo de homem que estraga tudo o que toca. Primeiro o casamento dele, depois a filha, agora a segunda também. É irônico que as mentiras que ele usou para manipular o Jesse agora se voltem contra ele. Dan finalmente está recebendo o que merece, e Jesse terá que aprender do jeito difícil. É de partir o coração, mas às vezes o distanciamento é a única forma da verdade realmente ser compreendida. Eu sinto pela Emily. Nenhuma mãe deveria ter que competir com uma manipulação tão profunda, mas ela fez a coisa mais difícil. Ela parou de alimentar isso. Isso é força. Quando a Jessie eventualmente perceber que o castelo de cartas do pai está desmoronando, ela vai se lembrar de quem ainda falava com calma e se mantinha firme. Você e a Emily fizeram tudo certo. Vocês buscaram terapia, honestidade, paciência e limites, o que já é mais do que muitos fariam. Dan destruiu a confiança da filha por interesse próprio e agora enfrenta as consequências. A Emily não deve nem ao Dan, nem a Jessie um centavo além do que ela já prometeu. Mantenha o fundo seguro e deixe o tempo ensinar as lições. Então o Dan tentou enganar a ex para conseguir dinheiro usando a própria filha como isca. Realmente um pai do ano, hein? Parece que a única coisa em que o Dan foi aceito foi na Universidade do Divórcio. E a Emily? Ela se formou com honra na Escola dos Limites. Primeira da turma, sem precisar de recuperação. Ontem, uma Karen mal-educada arruinou o pedido de casamento do meu namorado para mim. Eu sonho com o pedido de casamento desde criança. Não de um jeito de conto de fadas, só queria algo sincero e verdadeiro. Ontem, depois de 5 anos juntos e 2 filhos, finalmente tive esse momento. Só que uma Karen decidiu fazer tudo girar em torno dela. Tudo começou cedo de manhã. Meu namorado e eu tínhamos planejado um dia inteiro no Carowinds, um grande parque temático que fica incrível no outono. Tinha abóboras por toda parte, luzes laranjas, máquinas de fumaça. Era o paraíso do Halloween. Fomos com minha irmã, o marido dela e os 2 filhos deles. Meus meninos ainda são pequenos. Um tem 3 anos e o outro 2 meses. Prepará-los foi como correr uma maratona antes da diversão começar. Quando finalmente passamos pelo portão, tinha uma placa gigante que dizia Carowinds, com uma enorme abóbora de Halloween atrás. Achei a coisa mais fofa do mundo e implorei por uma foto. Minha irmã pediu que eu checasse as fraldas dos meninos antes, o que acabou virando um desvio de 20 minutos no banheiro. Quando voltei, estava desesperado pela foto. Esperamos nossa vez atrás de algumas famílias. Todo mundo estava levando o tempo que queria, posando, rindo, agindo normalmente. Ninguém estava impaciente.
Quando finalmente chegou a nossa vez, tiramos uma bela foto em família. Eu, meu namorado e as crianças. Depois, ele pediu uma só de nós dois. Não desconfiei de nada. Ele entregou o celular para meu cunhado e ficou ao meu lado. Eu sorri, esperando o clique da câmera. Em vez disso, ele segurou minha mão. Quando olhei para baixo, ele estava de joelhos. Por um instante, achei que estava sonhando. Eu estava de pé, com minha legging de Halloween bagunçada, cabelo despenteado e o bebê preso ao peito. Ainda assim, foi perfeito. O amor da minha vida tremia, tentando falar, com a voz vacilante de nervoso. Foi tão intenso e verdadeiro que meus olhos se encheram de lágrimas. Então eu ouvi: "Anda logo." No início, ignorei, pensando que era brincadeira, mas depois ouvi novamente, mais alto: "Outras pessoas também querem uma foto. Este é um lugar público." Eu me virei e a vi. Uma mulher de cabelos grisalhos estava parada com sua pequena família atrás de nós, mãos na cintura, revirando os olhos como se estivesse pessoalmente ofendida pela felicidade. Todas as outras pessoas na área pareciam confusas, até desconfortáveis, mas ela insistiu: "Vocês podem tirar a foto da família em outro lugar." Meu namorado ficou paralisado, o rosto dele desabou e eu percebi que toda a confiança dele sumiu. Ele tinha preparado um discurso inteiro, algo que ele vinha ensaiando há dias. Mas ele se atrapalhou e encurtou tudo, só conseguindo me pedir em casamento. Eu disse sim na hora, mas ele parecia arrasado. Fomos embora enquanto ela bufava e reclamava das pessoas desperdiçando tempo. Ninguém disse nada para ela. Sinceramente, eu queria que alguém tivesse dito, mas tudo aconteceu tão rápido. O vídeo que ele gravou pegou a voz dela durante tudo. Você pode literalmente ouvir ela gritando ao fundo enquanto ele está ajoelhado. Naquela noite, ele me contou o discurso que queria fazer. Ele tinha praticado por vários dias. Ele contaria como construímos uma vida juntos apesar das tempestades e, mesmo sem nada, sempre tivemos amor. Doeu ouvir isso depois, pois deveria ter sido na hora, não no silêncio do nosso quarto de hotel, enquanto ele pedia desculpas por ser desajeitado. Mas o karma não falha. Mais tarde, o parque virou o Scarovins, evento de Halloween deles. Assistíamos a um show ao vivo, música alta, quando vi a mesma Karen de antes posando com a família. O timing foi perfeito. Um ator assustador, um palhaço zumbi ou algo assim, veio correndo em direção a ela do nada, gritou o mais alto que pôde e pulou bem na foto deles, dizendo: "É um lugar público." Ela gritou tão alto que metade da multidão se virou para olhar. Eu quase caí de tanto rir. A atriz de susto acabou sendo a mulher que estava atrás dela na fila mais cedo naquele dia, aquela que viu todo o pedido de casamento. Isso deixou tudo ainda mais especial. Se for pedir alguém em casamento em público, não deixe que pessoas rudes estraguem esse momento. Não dá para controlar desconhecidos, mas é possível preservar a boa lembrança. Sempre vou me lembrar daquele dia, não pela Karen, mas pelo amor que estava por trás dele. Editar. Não sei como isso aconteceu, mas alguns acharam que reclamei ou fiquei chateado com meu pedido de casamento. Não estou chateado com isso. Como eu já disse, foi lindo e eu amei. Eu entendo como o público funciona e, ao mesmo tempo, todos têm direito à sua vez. Aquela foi a nossa vez. Ninguém ao redor ficou chateado, só essa mulher. O que me incomoda é que minha noiva se sente péssima com isso. Eu não gosto de vê-lo se culpando por algo que não foi culpa dele. Edit 2, nós levamos mais ou menos o mesmo tempo que todo mundo e esperamos na mesma fila. O discurso dele foi: "Você quer se casar comigo?" Após 2 filhos e 5 anos, achei que já era hora. Ele demorou porque teve dificuldade para dizer as palavras. O "já estava na hora" foi como ele resumiu o discurso dele. Sinto muito que isso tenha acontecido, mas em público você sempre corre o risco de ter tudo arruinado por algum idiota. Ao pesquisar onde fazer meu casamento pequeno, pensei no parque da cidade, com sua ponte linda e um salgueiro. Liguei para o departamento de parques para saber sobre realizar um casamento e as permissões. O gerente me explicou tudo. Perto do fim da ligação, ela pausou e disse: "Você não quer fazer isso." Ela afirmou que a ponte deveria ficar aberta durante a cerimônia e que a última foi arruinada por um homem que cruzou a ponte várias vezes, passando entre os convidados, interrompendo a noiva e o noivo e até parou em frente ao celebrante. Esse não foi o único incidente, por isso ela recomenda que não façam isso ao ligar para ela. Ainda assim, informou como proceder caso insistissem. Isso mostra como nos tornamos egoístas. Se você estraga um momento desses só porque atrasa sua foto, não é apenas falta de educação. Você é um completo idiota que precisa voltar a ter contato com a realidade.
Ela atrapalhou um pedido de casamento como se fosse uma noite de microfone aberto na plantação de abóboras. Ela não esperou 60 segundos pelo amor verdadeiro, mas esperaria 6 horas por uma promoção na Kohl's. Esse ator de zumbi merece um aumento. O Karma apareceu fantasiado, com mira e timing perfeitos. Nada como um palhaço zumbi gritando na sua cara para acabar uma história de amor. Frequentadora mal educada tenta usar o batom para marcar um X no equipamento que ela vai usar. Já trabalhei tempo suficiente na minha academia para ver de tudo. Pessoas levando amigos escondidos, casais usando a área de alongamento como cinema e um cara cantando baladas de karaokê no supino. Mas ontem fui apresentado a algo novo, que vou chamar de sistema de reserva com batom. Começou como uma tarde normal. A academia não estava lotada, mas estava movimentada o suficiente para que as pessoas tivessem que compartilhar os equipamentos e revezar nos aparelhos. Enquanto treinava um cliente perto dos pesos livres, notei uma mulher caminhando lentamente pelo salão. Ela parava em uma máquina, tirava algo do bolso, se inclinava e seguia em frente. No começo não dei muita atenção, mas depois da 4ª ou 5ª máquina, algo parecia estranho. Quando ela chegou à última estação de cabos, eu finalmente vi. Na mão dela estava um tubo de batom vermelho vivo. Ela girou o batom, se inclinou e desenhou um pequeno X bem no assento acolchoado. No começo, achei que talvez ela tivesse deixado cair ou esbarrado no banco sem querer. Quis dar a ela o benefício da dúvida, mas não. Ela tampou o batom, assentiu e seguiu andando como se marcasse itens de uma lista. Quando cheguei mais perto, já havia vários X vermelhos espalhados por vários bancos, no apoio de uma esteira e em uma das máquinas de remo. Aproximei-me dela e perguntei o que fazia. Ela disse com total confiança que estava marcando os equipamentos que pretendia usar depois de se trocar no vestiário, como se estivesse reservando espreguiçadeiras em um resort. Então ela guardou o batom na bolsa e foi em direção ao vestiário, completamente despreocupada. Fiquei parado ali por um instante, só tentando processar aquilo. A academia proíbe reservar aparelhos. Termine a série, limpe o equipamento e siga. Ninguém é dono do banco aqui. E além disso, ela acabou de passar produto cosmético em um equipamento compartilhado. Peguei desinfetante e papel toalha para limpar as marcas vermelhas antes que alguém sentasse. Meu cliente perguntou o que houve e expliquei baixinho. Alguns membros próximos ouviram, e em poucos minutos, todos estavam rindo discretamente sobre a mulher do batom ou a bandida do batom, de acordo com o outro grupo. Não era maldade, só incredulidade de alguém pensar que maquiagem servia para reservar lugar. 15 minutos depois, ela voltou do vestiário pronta para malhar. Ela olhou ao redor confusa, percebendo que todos os X que ela tinha feito tinham sumido. Para piorar, a maioria dos aparelhos que ela reservou estava em uso. Ela veio até mim enquanto eu atendia meu cliente e disse que todos os equipamentos dela estavam ocupados. Disse a ela que não pode reservar equipamentos e que precisava limpar as marcas para outros usarem. Ela se ofendeu, como se eu tivesse arruinado seu treino. Ela comentou sobre um sistema que usava na antiga academia. Expliquei que aqui as pessoas revezam e higienizam os aparelhos por higiene. Avisei para ela não usar produtos, maquiagem ou qualquer coisa nos equipamentos novamente. Depois, ela só saiu andando e esperou as máquinas ficarem disponíveis. Isso seria o fim da história, mas no dia seguinte ela voltou, via na entrada com a mesma bolsa de academia. Falei ao meu chefe que a mulher do batom voltou e ele resolveu tratar do caso pessoalmente. Ele é um cara justo, não é de banir ninguém rapidamente, mas não tolera danos aos equipamentos ou problemas de higiene. Ele foi até ela, pediu para que fosse ao escritório dele e eles desapareceram lá dentro. Continuei atendendo os clientes até que todos ouvimos gritos vindo de dentro da sala. Ela estava dizendo algo como, isso não é justo. Você não pode me banir só porque marquei qual equipamento vou usar. Meu chefe não gritou, mas o tom foi firme, pois ela saiu furiosa logo depois, vermelha de raiva, com as bolsas de academia balançando como uma arma. Ela me lançou um olhar fulminante ao sair, mas não falou. A academia ficou em silêncio e depois todos voltaram aos treinos. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Um cara brincou baixinho que da próxima vez traria um rolo de pintura, se é assim que funciona a reserva. Ela não apareceu mais. As marcas de batom dela já sumiram faz tempo, mas aquele breve momento de caos deu assunto para todo mundo conversar pelo resto da semana. Trabalhando numa academia, você realmente vê algo novo o tempo todo. Isso é uma das coisas mais absurdas que já ouvi numa academia. Impressionante como ela falou com tanta confiança, como se fosse normal. Já vi gente tentando reservar equipamento com toalhas ou garrafas de água, mas batom? Isso é novidade.
Fico frustrado quando as pessoas sentam nos aparelhos e mexem no celular, mas essa mulher me fez até valorizar esse pessoal. Pelo menos eles usam o equipamento, não transformam em projeto de arte. Você fez a coisa certa, especialmente limpando antes que alguém acabasse com manchas vermelhas na roupa. Nossa, isso é um nível de arrogância absurdo. Parabéns pro seu chefe por ter banido ela. Ela deve ter ido para casa se sentindo injustiçada. Sinto pena dos funcionários da próxima academia que ela frequentar. Mas o melhor de tudo é que, se ela passou o batom nos lábios depois de usar nos equipamentos onde todo mundo senta, ela realmente ficou andando pela academia, marcando os aparelhos com batom como se fosse uma caça ao tesouro. Nada diz sou um adulto responsável como redecorar os halteres com Maybelline. Eu chamei minha amiga para sair e ela me disse que posso ser o plano B dela. Grande erro. Sou amigo da Denise há uns 12 anos. Nos conhecemos no ensino médio, e ela logo se tornou essencial para mim. Vivemos juntos os anos adolescentes, apoiando-nos em términos, provas e mais. Com o passar dos anos, esses sentimentos se transformaram em uma paixão. Tentei deixar isso de lado, me convencendo de que a amizade era suficiente, mas nunca funcionou de verdade. Então, cerca de 1 ano atrás, finalmente decidi arriscar e convidá-la para sair. Era uma típica noite de sexta-feira. Estávamos juntos, brincando como sempre. O clima era favorável, então respirei fundo e tomei a iniciativa. Esperava uma resposta positiva, talvez um sorriso tímido ou um comentário brincalhão sobre minha demora em perguntar. Em vez disso, fui surpreendido pela rejeição mais inesperada e dolorosa que podia imaginar. Você será meu plano B quando nada der certo, ela disse casualmente como se fosse normal. As palavras machucaram como um soco no estômago. Forcei uma risada para disfarçar, mas por dentro estava destruído. Ela realmente disse isso? Eu era tão descartável para ela. Depois disso, soube que precisava me afastar. Eu não queria ser um plano B ou um prêmio de consolação. Passei um tempo focando em mim mesmo, malhando mais, começando novos hobbies e até reencontrando outros amigos. Ainda saíamos juntos, mas me esforcei para me afastar emocionalmente dela. No início foi difícil, senti falta da nossa dinâmica, mas sabia que era necessário para meu bem-estar. Ontem, estávamos em nosso lugar favorito relembrando o passado. Quando ela disse que queria namorar comigo, meu coração afundou. Pareceu uma reprise ruim de um programa que eu não queria rever. Eu sabia o que ela queria e sentia a mesma dor de quando ela comentou isso antes. Denise, eu não posso, falei firmemente. Você me chamou de seu plano reserva. Não é assim que eu quero ser tratado. A expressão dela mudou instantaneamente de casual para defensiva. Ela quis saber por que eu a rejeitava agora que estava pronta. Respirei fundo. Você me chamou de plano reserva. Se não conseguir alguém que goste, aí me dá uma chance. Chamar um homem de plano reserva na frente dele faz com que ele te ignore. Ela me olhou frustrada e incrédula, mas não era minha intenção. Notei que ela tinha dificuldade para entender meu ponto de vista. Independente da sua intenção, soou errado. Eu não quero ser uma opção de reserva para você, eu disse com um tom firme, mas calmo. Naquele momento, ficou claro que ela estava com raiva de mim por não aceitar sua oferta e dela mesma por me colocar nessa situação. Percebi que ela se deu conta de que talvez tenha me pressionado demais. Levantei e fui embora. Fiquei satisfeito por manter minha posição. Depois percebi que fui bloqueado em todas as redes sociais. Sabia que era a reação impulsiva dela, talvez por se sentir envergonhada ou magoada pela minha recusa direta. Independentemente do motivo, percebi que talvez tenha feito a escolha certa. Ao refletir sobre isso, senti emoções confusas. Talvez esse fosse o fim do nosso capítulo, ou o início de um novo, em que eu finalmente pudesse me priorizar e não ser o plano B de alguém. Você não foi o babaca. Valorize-se. Ela te via só como plano de segurança, não como pessoa. Eu sou o babaca por ser egoísta e não dar as coisas da nossa filha para minha irmã grávida. Tenho 33 anos e meu marido e eu temos 2 filhos, de 8 e 7 anos. Não planejamos ter filhos tão próximos, mas aconteceu. Meu marido fez vasectomia, então estamos tranquilos. Quando engravidei do nosso filho, morávamos em uma casa alugada de 2 quartos e decoramos o quarto do bebê com tons de oliva e madeira. Mantivemos a decoração quando nossa filha nasceu, apenas adaptando o espaço. Quando nosso filho tinha 6 anos e nossa filha 5, meu marido foi promovido e pudemos comprar uma casa definitiva de 4 quartos. Como era uma mudança permanente, decidimos dar quartos temáticos às crianças e perguntamos o que queriam. Nosso filho escolheu dinossauros. Meu marido brinca dizendo que temos um mini Ross em casa. Escolhemos tema de selva. Nossa filha quis Aurora, então fizemos tema de conto de fadas. Caprichamos bastante, pois seriam os quartos deles até a adolescência.
Também doamos os móveis do berçário, já que não teríamos mais filhos. Perguntamos às famílias, mas como ninguém queria filhos, os móveis foram para amigos. Agora, minha irmã está grávida de 21 semanas de sua primeira menina. Ela disse aqui em casa que pensava em algo como o quarto da minha filha para o bebê, mas os itens de berçário são caros. Sugeri um tom neutro, pois eles querem uma família grande. Ela disse, não, quero quartos temáticos para cada bebê, como você fez com os seus. Levantei as sobrancelhas, pois isso vai sair caro, mas só assenti, afinal também já fiz o mesmo. Continuamos conversando, e ela usou meu laptop para navegar no site, reclamou dos preços novamente, então sugeri que colocasse itens mais acessíveis na lista do chá de bebê. Ela fez um som indiferente e disse que eu também poderia dar coisas para ela. Fiquei confuso, achando que falava dos móveis antigos do quarto do bebê, então lembrei que já tínhamos doado. Ela balançou a cabeça e disse que falava do quarto da nossa filha. Perguntei o que queria dizer, já que minha filha usa o quarto. Ela gesticulou e disse que não era nada importante, que poderíamos abrir mão de algumas coisas. Perguntei o que ela achava que poderíamos dispensar e ela citou casualmente cortinas, abajur, espelho, etc. Ironizei perguntando se queria também os lençóis ou roupas. Ela me lançou um olhar fulminante e disse que eu poderia ajudá-la. Respondi que não, pois era absurdo pedir isso, já que ela e o marido, assim como nós, estão bem de vida. Não é que eu me recuse a ajudar enquanto ela passa dificuldades. Ela explicou que precisam economizar mais porque querem uma família grande. Disse a ela que poderiam economizar usando o mesmo quarto de bebê para cada filho. Ela me olhou furiosa, me chamou de egoísta e saiu. Ela não responde minhas mensagens, e minha mãe me ligou porque minha irmã reclamou com ela, mas sem detalhes. Quando contei tudo, minha mãe ficou tão confusa quanto eu. Meu marido concorda comigo, mas estou confuso. Talvez haja algo que não percebemos. Após conversar com meu marido e minha mãe, decidi esperar alguns dias para minha irmã se acalmar antes de falar com ela novamente. Pode parecer ingênuo, mas todos concordamos que isso não é típico dela. Talvez ela e o marido estejam com problemas financeiros ou ele desistiu dos quartos temáticos para o bebê. Seja o que for, não estou pronto para tomar uma atitude drástica e cortar relações com minha irmã por causa de uma exigência bizarra e cheia de direitos. Ela ainda é minha irmã, com quem cresci, que me apoiou nos momentos difíceis, me manteve com os pés no chão e deixou eu quase quebrar sua mão de tanto apertar durante o parto, até meu marido chegar. Nada disso simplesmente desaparece. Diminuir a ganância? Tipo, por exemplo, alguém que está literalmente tentando pegar as coisas da sobrinha? Não sou o babaca. Será que eu sou o babaca? Meu marido é melhor que o da minha melhor amiga. Escrevo porque o marido dela, Berto, chamou o meu, Timóteo, de babaca. Eu geralmente guardava minhas opiniões sobre o comportamento do Berto para mim, acreditando que bons amigos falam o que pensam uma vez e depois apoiam uns aos outros em relacionamentos ruins. Mas agora, estou recorrendo à internet para ter uma perspectiva. No momento, estou viajando a trabalho e minha melhor amiga, Catarina, grávida de 7 meses, está em casa de repouso. Costumo visitá-la 1 ou 2 vezes por semana para levar o jantar à família. Tim prepara porções extras para compartilhar, anima a Catarina e lê histórias para o filho mais velho dela, permitindo que ela descanse. Berto trabalha em escritório, o que pode ser estressante. Durante a gravidez da Catarina, ele tem trabalhado mais, não por hora extra, mas pelo cargo assalariado, o que a deixa sozinha e triste. Eu sugeri terapia, mas é assim que as coisas estão por enquanto. Hoje à noite, enquanto trocava mensagens com a Catarina por volta das 6 da tarde, ela ficou com vontade de comer tacos de um lugar perto da nossa casa. Coincidentemente, também é próximo ao escritório do Roberto. Ela me disse que pediu para ele pegar alguns no caminho para casa, mas ele recusou, dizendo que tinha trabalho para fazer em casa e sugeriu que ela usasse o DoorDash para pedir algo de algum lugar próximo. Essa resposta a deixou muito triste. Ela reconhece que parece irracional, mas sente falta quando ele a surpreendia com seus tacos favoritos. Agora ele nem para ela. Contei isso ao Tim durante nossa conversa habitual, enquanto voltava ao hotel e me preparava para um jantar de trabalho. Ao voltar do jantar, soube que Tim saiu, comprou tacos para Kate, pegou a sacola com coisas dela e do filho e tirou uma caçarola de atum do congelador. Bert odeia caçarola de atum. Ele deixou tudo na varanda deles e avisou Kate sobre alguns itens que eu queria que ela tivesse. Então Bert chegou. Ele não trouxe tacos, livros de colorir, nem mesmo uma boa atitude. Em vez disso, ligou para Tim para descontar nele, acusando-o de querer se mostrar e usando muitas palavras ofensivas. Ele me enviou uma mensagem exigindo que eu afastasse meu marido da esposa dele. Tim não gostou das palavras de Bert. Quando Bert ligou, Tim disse que ele era um fracasso como pessoa, homem, pai e marido. Isso deixou Bert furioso, e ele gritou com ele.
Tim então desligou, bloqueou Bert e mandou uma mensagem para Kate, dizendo que se ela precisasse de ajuda em uma emergência, ela sabia onde nos encontrar, mas que ele estava cansado de aguentar o marido insuportável dela. Está uma confusão e não sei o que vai acontecer. Meu marido se sente mal por tudo ter escalado e se questiona se errou. Bert acha que Tim é o problema. Quanto a mim, ainda acredito que Tim é um homem gentil. O que vocês acham? Bert é o único idiota nessa situação. Aposto $5 que Bert não quis comer tacos porque não fica até tarde no escritório, nem estava perto do bom lugar de tacos. Meu novo funcionário fez uma verificação de antecedentes sobre mim e me perguntou sobre o que encontrou. Além disso, a atualização de 5 anos. Comecei em um novo cargo recentemente e fui rapidamente promovido para uma função de gerência. Com meu amplo histórico de supervisão, fiquei animado com a chance de contribuir mais. Um dos meus subordinados diretos é o jovem consciente e ambicioso Scott. Trabalhar com ele tem sido um prazer. Na semana passada, durante uma conversa sobre um projeto, Scott comentou que fez uma verificação de antecedentes sobre mim. Ele perguntou sobre uma prisão no meu histórico relacionada a um problema de seguro que afetou minha carteira de motorista. Fui parado em uma blitz de rotina em um condado conservador e acabei passando uma noite na cadeia. Foi ao mesmo tempo humilhante e esclarecedor. Essa informação não é facilmente encontrada no Google. Procurei depois da nossa conversa, mas não achei facilmente sem acessar sites de verificação de antecedentes pagos. O detalhamento do Scott mostrou que ele deve ter pago um relatório sobre mim. A pergunta dele foi apresentada como parte de uma pesquisa, e ele queria esclarecimento sobre se o incidente tinha acontecido em um estado ou em outro. Já morei nos dois, mas não dá para conectá-los facilmente sem pagar por antecedentes. Surpreso, respondi que o incidente ocorreu há mais de uma década devido a circunstâncias incomuns. Pedi desculpas e voltei ao escritório, ficando cada vez mais inquieto ao processar a conversa. Quanto mais pensava, mais perturbado ficava. Scott quer crescer na carreira e, apesar de eu achar importante uma conversa de acompanhamento, não sabia como começar o assunto. Uma abordagem direta como, você passou dos limites e esse comportamento não será bem visto por outros gestores, pareceu um pouco dura. Nessa cultura de escritório agressiva, as pessoas costumam compartilhar detalhes surpreendentes de seus históricos com colegas e subordinados. Valorizo a transparência, mas prefiro manter meu histórico pessoal em sigilo, mesmo com verificação de antecedentes no processo seletivo. Meu problema não era tanto esconder o incidente, mas sim como e por que Scott acessou a informação. Atualização. Eu ia falar com ele depois, mas ele começou a conversa. Quando cheguei à mesa dele, trouxe o assunto novamente, com minha foto de detenção aberta na tela. Desta vez foi mais firme, mandei-o fechar a janela e depois o chamei para conversar em particular. Segui suas sugestões, destacando a importância de respeitar limites e privacidade no trabalho. Scott pareceu realmente confuso com minha resposta. Na visão dele, pesquisar o histórico de alguém era razoável, e ele mencionou isso para me alertar que a informação estava acessível. Disse que as atitudes dele mostraram péssimo julgamento, principalmente ao pesquisar sobre um gerente e repetir isso várias vezes. Ressaltei que a empresa já fez verificação de antecedentes antes de me contratar, mostrando que não havia problemas. Avisei que o comportamento dele era inaceitável e que documentaria nossas conversas, deixando claro que isso poderia comprometer seu futuro na empresa. Olhando para trás, acredito que Scott era uma pessoa inteligente que tomou uma decisão claramente ruim. Sim, eu documentei tudo em detalhes. Conversei sobre o assunto com o RH e meu chefe, que estava pronto para demitir Scott. O RH se surpreendeu com as ações dele, mas agiu profissionalmente. Eles apoiaram meu plano de documentação e destacaram que Scott estava no último aviso. Scott foi promovido? Não enquanto eu estive lá. Apesar do incidente, ele realmente se esforçou para melhorar e se tornou um membro melhor da equipe. No final, nos separamos em bons termos. Eu até lembro que ele leu o AM para orientação no ambiente de trabalho. Após o início do lockdown, meu setor foi muito afetado e desde então troquei de área. Mudei de setor e encontrei uma vaga com melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e uma cultura mais saudável. Apesar de sentir falta da antiga carreira, estou mais feliz e tranquilo agora. Não sei onde o Scott está, mas desejo o melhor para ele. Definitivamente não vou procurá-lo no Google. Sou eu a errada por perguntar ao meu futuro ex-marido por que eu o aceitaria de volta se a babá faz mais pela família? Estamos separados e vamos nos divorciar. Temos 2 filhas, de 3 e 8 anos. Ele tem um negócio próprio e disse que chegaria em casa entre 17h30 e 18 horas todas as noites. Costumo chegar em casa por volta das 18 horas ou 18h30, então nunca questionei ele sempre chegar antes de mim.
Deixava nosso filho de 3 anos na creche integral e nossa filha de 8 no pós-escola, achando que ele trabalhava. No meio do último ano letivo, contratei uma babá porque nossa filha mais velha teve problemas com o programa de período estendido. 2 semanas depois, a babá me ligou dizendo que meu futuro ex-marido trancou ela e as crianças fora de casa. Ele pediu para levá-los ao parque, mas estavam com fome e sem cadeirinhas de carro. A casa dele fica a uma distância que dá para ir a pé da escola e da creche das crianças, então a babá não precisava de cadeirinhas de carro para buscá-las. Liguei para ele e ele explicou que chegou mais cedo em casa, queria um tempo longe das crianças e não queria uma garota de 18 anos desconhecida lá. Saí mais cedo do trabalho para as crianças entrarem. A babá comentou que ele sempre estava em casa quando ela chegava com elas. Ela disse que ele era sempre difícil, exigindo distância dela e das crianças, e os ignorava quando tentavam conversar. Isso foi a gota d'água para mim. Pedi o divórcio até o fim da semana seguinte e nos mudamos até o fim do mês seguinte. Dispensei a antiga babá e agora temos a Mina, uma refugiada do Oriente Médio de 24 anos, mãe de 3 filhos de 2, 4 e 7 anos. Contratar a Mina foi uma das melhores decisões que tomei. Chego em casa e encontro tudo limpo, tarefas feitas e ótimas comidas árabes. Não faço ideia de como ela consegue dar conta de tudo, mas tê-la por perto me permite realmente aproveitar meu tempo com meus filhos. Em vez de correr para fazer o jantar, limpar e fazer minha filha de 8 anos fazer a lição de casa, posso passar um tempo de qualidade com eles. A Mina faz as compras do mercado, acompanha os eventos da escola e até cuida de coisas como comprar roupas para as crianças e material escolar. Minha ex nunca fez nada disso. Deixei ele com as crianças por uma semana enquanto viajei a trabalho e eles só comeram McDonald's e pizza. Voltei e a casa estava na pior situação que já vi. Nossa filha, com 2 anos na época, ficou sem roupas limpas e ao invés de lavar, ele comprou roupas novas. Agora, meu ex tem perguntado sobre reatarmos. Ele diz que juntos seria melhor para as crianças. Respondi que ele nunca pensou no que é melhor para elas. Mesmo nos fins de semana, só as leva para a casa da mãe dele. Perguntei por que voltar com ele se a Mina faz mais por nós do que ele fez. Ele argumentou que trabalha para sustentar a gente, mas de alguma forma vê o fato de eu trabalhar quase o dobro das horas dele, ganhando praticamente o mesmo, como algo diferente. A família dele me acusa de ser uma mãe ruim e diz que, se eu me importasse com as crianças, queria que tivessem 2 pais. Você não deve explicações sobre não querer reatar. Se insistirem, diga que está mais feliz, as crianças estão estáveis e a vida está mais tranquila assim. Só isso. Você não precisa explicar sua decisão a ninguém, nem ao seu ex. Você não está errado. Seus filhos já têm 2 pais. Não é como se um deles simplesmente desaparecesse porque vocês se divorciaram. Na verdade, seus filhos não tinham um pai decente enquanto vocês eram casados. Assim, pelo menos você cria só 2 filhos. Você não está errado. Mesmo separados, as crianças ainda têm 2 pais, ao menos no papel. Na realidade, o pai deles não está fazendo nada para sustentá-los, e também não fazia nada por eles antes. Então, tê-lo por perto em casa realmente não te ajuda em nada e não traz nenhum benefício para as crianças. Adoro como dizem que o pai não fazia nada, mas ele tinha seu próprio negócio e pagava tudo para a família. E graças ao sistema judicial, ele ainda vai continuar pagando por tudo o que eles precisam, com toda a pensão alimentícia e pensão para os filhos que ele vai ter que pagar para ela a partir de agora. Karen reclama para o nosso hotel, então eu cancelei a reserva dela. Aqui estou eu trabalhando na recepção do hotel, aproveitando uma noite de domingo perfeitamente normal, quando recebo um telefonema. São 11 da noite. A maioria das pessoas sensatas já foi dormir se preparando para o dia seguinte. Então imagine minha surpresa quando um dos últimos hóspedes me informa que tem um bebê de 1 ano e precisa de berço, que são distribuídos por ordem de chegada. Essas pessoas estão ligando às 11 da noite no dia da chegada delas. Eu vou verificar se há berços. Surpresa das surpresas, não sobrou nenhum. A pessoa ao telefone insiste que colocou na reserva que precisava de um berço. Eu vou olhar na reserva. Não há nenhuma indicação disso. Eu aviso a pessoa ao telefone, que no caso é a esposa, que estamos sem berços, que é por ordem de chegada e todos já foram pegos. Ela desliga na minha cara. Tudo bem, tanto faz. Talvez eles desistam e procurem outra acomodação. Você sabe muito bem que não é assim que essa história termina. O homem entra no nosso saguão e diz que precisa fazer o check-in. Ok, eu pergunto o nome dele. Ele me diz e eu reconheço imediatamente como o nome da pessoa que ligou antes. Que sorte a minha! Ele afirma que não há mais berços e inicia um discurso furioso, alegando que isso estava na reserva dele. Não estava. Se algo acontecer com o bebê dele, ele culpa a gente e acha as condições inseguras.
Ele continua tentando argumentar de todas as formas possíveis para colocar a responsabilidade no hotel pela falta de preparo dele. Finalmente, eu me cansei. Bem, senhor, eu não quero que o senhor esteja em uma situação em que se sinta inseguro. Vou apenas cancelar sua reserva e o senhor pode entrar em contato com a empresa terceirizada com quem fez a reserva original e eles podem encontrar um hotel que tenha um berço. Esse cara está prestes a abrir um processo e eu não estou interessado em ouvir essa história sobre o bebê dele se machucar por causa da falta de preparo dele e agora ele está culpando o hotel. Ele diz com arrogância que já está pago e não posso cancelar. Quer apostar? Olha só. Eu faço os cliques necessários e pronto, sumiu. Gente, eu queria uma foto da cara que ele fez quando percebeu que não só eu podia cancelar a reserva dele, como eu realmente cancelei. Aquele momento de choque e espanto, com os olhos arregalados. Foi nesse instante que ele percebeu que tinha feito besteira. Ele sai correndo para o carro e volta com a esposa. Sabe, aquela que desligou na minha cara antes. Ela manda ele calar a boca e faz sinal de silêncio. Ponto pra ela. Foi inteligente, mas, infelizmente, foi a única decisão boa que tomou. Temos um bebê de 1 ano, ela diz. Meu bebê é problema seu. Não podemos ir para outro lugar. Eu não quero tentar procurar outro hotel. Você precisa devolver nossa reserva. Eu estava ansioso para tentar incriminar seu hotel. Não podemos ligar para a empresa com quem reservamos. Se não ficarmos aqui, não posso processar você pela minha incompetência. Não temos escolha. Eu não gosto da escolha que você me deu. Isso continua sem parar, com os dois ficando cada vez mais exaltados. O marido ameaçando ligar para o 911 boa sorte. Eles demoram pelo menos 1 hora para chegar, e quando chegam, não fazem nada. Já penso que vou ficar preso com esses idiotas para sempre, até que a esposa resolve me abençoar com sua bondade. Graças a essa mulher, eu recebo uma solução para essa situação. Assim posso me livrar deles e fazer com que seja um problema de outra pessoa. A solução? Eu vou processar você e vou te filmar. Ah, obrigado, senhora. Obrigado pela sua ajuda. Sem a sua estupidez, não sei como eu teria me livrado de você. Avisei a mulher que, após ela ameaçar medidas legais, não posso mais ajudar e que devem procurar os advogados da empresa. Vire-se e vá para o quarto dos fundos, feche e tranque a porta. Saia 5 minutos depois e eles se foram, nunca mais serão vistos. Repita comigo. A sua falta de preparo não constitui uma emergência para mim. Além disso, como diz o título deste post, jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas. Falando em hotéis, qual foi o melhor hotel em que você já se hospedou? Conte pra gente. Eu mesmo gosto bastante do Motel 6. Eu sou o idiota por proibir minha priminha de entrar no meu quarto? Eu, homem de 20 anos, tenho uma coleção de bonecas Barbie. Coleciono essas bonecas a vida toda. Tenho mais de 30 todas de edição limitada, na caixa e em perfeito estado, expostas no meu quarto. Meus pais frequentemente convidam meus priminhos, que às vezes entram no meu quarto para ver as bonecas. Não me importo, pois sabem que não podem tocar. Uma das minhas primas, Ana, de 12 anos, parecia muito interessada nas minhas bonecas. Ela me perguntava quais eram minhas favoritas, mais valiosas e as que eu tinha há mais tempo. Mostrei a ela minha favorita, que ganhei na infância e vale cerca de $100. É minha boneca favorita. Depois de contar isso para ela, saímos do quarto e todos descemos para relaxar. Percebi que todos os meus primos estavam brincando, exceto a Ana, que tinha desaparecido em algum momento enquanto todos os outros ainda estavam brincando. Não pensei muito sobre isso, só achei que ela estava no banheiro ou brincando lá fora. Mas depois de uns 15 minutos, fiquei desconfiado e subi para o meu quarto. Ana estava brincando com minha Barbie de $500. Ela não só abriu, como também destruiu completamente a caixa no processo. Meu coração despencou. Eu perdi a cabeça. Gritei com ela e disse que ela nunca mais poderia entrar no meu quarto. Ela começou a chorar, dizendo que não sabia que não podia brincar com ela. Mas isso é mentira. Eu sempre digo para olharem, não tocarem. Achei estranho ela abrir logo a boneca que falei ser a mais importante para mim. Quando minha tia voltou para buscar meus primos, Ana correu até ela dizendo que eu gritei por ela brincar com meus brinquedos e a proibi de entrar no meu quarto. Minha tia ficou furiosa e exigiu que eu pedisse desculpas para Ana. Recusei e disse que ela me devia uma boneca nova. Minha tia acha que nenhuma boneca vale $500 e não vai repor. Isso dividiu minha família. Alguns me apoiam, mas outros acham que não posso esperar que minha tia pague $100 por outra boneca. Então, eu sou o idiota? Pequena atualização. Decidi enviar essa conversa para o grupo da família, junto com a prova do valor da boneca. Como algumas pessoas apontaram, a boneca na verdade vale quase $1.000.
Acho que vou conseguir mais apoio da família e espero que minha tia também leia e veja que ela está errada. Pequena atualização 2. Após enviar o tópico para o grupo da família, todos me apoiaram e entenderam que não é só um brinquedo, mas algo de valor. Ainda não tive notícias da minha tia, mas espero que minha família consiga convencê-la a trocar a boneca sem acionar a justiça. Além disso, alguns de vocês parecem achar que eu simplesmente deixava a boneca largada por aí. Estava balançando a boneca na frente dela e dizendo que ela não podia brincar, mas isso não aconteceu. Tenho essa coleção desde bebê, então minha família sempre soube das bonecas. Ela também não brinca com bonecas, nunca brincou. O jeito que ela rasgou a caixa repetidamente me faz ter quase 100% de certeza de que isso foi feito de propósito. Peça para sua tia pagar ou deixe o tribunal de pequenas causas decidir, você não está errado. Imagine sua sogra quebrando as próprias joias e depois mentindo, dizendo que foi seu cachorro que fez isso e ainda dizendo que você tem que pagar por isso. É exatamente isso que acontece na nossa próxima história. Ela acabou de aparecer na sua tela. Dá um clique e vem ouvir. Você não vai acreditar no que acontece depois.